Hipertensão arterial sistêmica. Sobre as classes medicamentosas que a gente costuma usar para tratar a hipertensão arterial, 4 delas são as principais que diminuem morbimortalidade das complicações da hipertensão, que a gente tem que conhecer bem, e eu vou falar sobre alguns detalhes delas. Sobre os IECA e os BRA, medicações que geralmente a gente conversa sobre elas junto, porque elas agem na mesma cascata do sistema renina-angiotensina-aldosterona. São medicações extremamente importantes na prática clínica, seja para hipertensão, seja para evitar remodelamento ventricular, seja no tratamento da proteinúria. Então, são medicações extremamente importantes e úteis no nosso dia a dia. Não devem ser usadas em associação, lembrar bem disso. Na diretriz de hipertensão tem um quadradinho falando sobre as associações medicamentosas, eu vou deixar para vocês depois. É importante ver que a única reta vermelha ali que é contraindicado é o IECA e o BRA. Existem algumas situações específicas que podem ser utilizados, mas é totalmente exceção, a regra não é utilizar eles juntos. Lembrar que a losartana, por exemplo, tem uma ação uricosúrica e ela então pode ser usada nos pacientes com hiperuricemia e gota, contrário dos tiazídicos, que daí devem ser evitados nessas condições. Falando nos tiazídicos, são excelentes medicações antihipertensivas, podem ser começados como monoterapia. As menores doses dos tiazídicos já conseguem reduzir a pressão arterial e altas doses estão mais ligadas com os efeitos colaterais, então sempre preferir uma dose um pouquinho menor. E o diurético tiazídico utilizado em conjunto com outros antihipertensivos, ele tem um efeito sinérgico, o que é muito legal, porque potencializa a ação das outras medicações. Lembrar que a clortalidona tem uma pequena vantagem sobre a hidroclorotiazida, mas a gente acaba usando bastante hidroclorotiazida também, porque é o que tem no SUS, apesar das duas medicações serem de baixo custo. Sobre os bloqueadores de canal de cálcio, uma coisa que eu queria lembrar, que é muito comum usar o amlodipino, que é um não dihidropiridínico muito usado também, junto com uma estatina, principalmente a simvastatina, os dois são metabolizados pelo mesmo citocromo hepático. Então, quando for associar os dois, a dose máxima de simvastatina é 20 mg. Se esse paciente precisar de um controle de LDL mais rigoroso, o ideal é que você coloque outra estatina, por exemplo, a rosuvastatina, que não tem a mesma via de metabolização, certo? O bloqueador de canal de cálcio tem aqueles efeitos colaterais que a gente conhece, que é o edema maleolar, que às vezes a gente esquece de pensar nisso quando chega um paciente com edema, né, de membro inferior. Às vezes pensa que é alguma coisa do tornozelo e tal, e na verdade é o bloqueador de canal de cálcio. E faz um pouquinho de rubor facial, mas não é em todos os pacientes. E ele é mais comum com os dihidropiridínicos. Uma outra coisa que eu queria falar sobre os beta-bloqueadores, que não são, via de regra, escolha como monoterapia numa primeira indicação, assim, de tratamento, mas que eles são extremamente úteis e importantes em algumas patologias. Por exemplo, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E também são úteis em pacientes que têm comorbidades, por exemplo, enxaqueca, tremor essencial. Pode ser uma boa associação para esses pacientes por acabar controlando duas coisas ao mesmo tempo. A pressão e essas outras condições. Lembrar de outras medicações que podem aumentar a pressão. Então, muito comum, o uso de anti-inflamatórios, por exemplo. Às vezes, a pessoa nem usa anti-inflamatório sozinho, mas compra aquelas medicações na farmácia para dor, que vem várias coisas. Tem um relaxante muscular, um analgésico e um anti-inflamatório junto. E acaba tomando todos os dias, fazendo um aumento da pressão arterial. Então, isso aí é importante a gente pesquisar, até por conta dos problemas gástricos e renais que o anti-inflamatório traz, e é uma condição não é incomum você encontrar paciente usando cronicamente AINE. Outras medicações que aumentam a pressão: ciclosporina, tacrolimus, sibutramina, uso de álcool, cocaína, outras anfetaminas. Então, tudo isso a gente tem que perguntar na anamnese, porque são coisas que a gente tem que levar em consideração. Corticoide também pode aumentar a pressão arterial. Então, a gente sempre tem que lembrar de olhar todas as medicações, todas as possibilidades, tudo que o paciente está fazendo uso para poder promover o melhor tratamento para ele.
Bom, acho que era isso que eu tinha pra falar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar aqui ou direto pra mim no meu Instagram. Espero que tenham gostado e tem muita coisa boa vindo pela frente aí. Um beijão pra vocês!